Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X falando com vocês. Esses dias aí que bombou no YouTube aí, o pessoal falando da queda das monetizações, que o YouTube cortou a verba dos caras e tal. Eu falei pra vocês que eu nunca ganhei nada com isso aqui. E nem esperava ganhar e nem espero. Muita gente aí que tinha uns canais legais, que acham que ia viver disso e tal, que ia dar certo, de repente foi considerado um canal não apropriado para a família. Bom, meu canal nunca foi apropriado para a família. Não a família que eles querem enganar. Não o gado zumbizado lá, né? Então, galera, eu não me apego muito com isso e nem ligo. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que o governo atual, nessa sua ânsia de aprovar sua agenda para acabar com o povo, para acabar com o nosso desenvolvimento social, para destruir a nação brasileira, porque é isso que eles estão fazendo. Porque se eles acabam com o povo, retiram direitos e massacram, quem trabalha de verdade nesse país aqui, você destrói a nação. E tem mais um golpe aí, mais uma armação que o governo está fazendo. É sempre bom estar denunciando, né? Quem sabe aí eu acordo mais um ou mais outro. Se liga no restante do vídeo aí. Preciso falar para vocês dessa composição da cúpula do poder do país hoje. A gente tem um governo cercado só de canalhas, exclusivamente de corruptos. Você pega qualquer membro do governo, ministro, um assessor, um vice-presidente, o presidente da Câmara de Deputados, do Senado, o presidente da República, você pega qualquer um, oposição, governo, não importa. Todos têm denúncias envolvendo seus nomes. Todos, ou pelo menos a grande maioria, tem processos contra si. Todos são envolvidos em esquemas. Se não na lista da Odebrecht que saiu hoje, na lista da Odebrecht que saiu 20 anos atrás, ou talvez em outras listas de outros esquemas, todo mundo pegou dinheiro para se manter no poder. Porque esse era o esquema, funcionava assim. Nunca tinha caído antes. Então para você se manter no poder, você faz de tudo. Inclusive, se corrompe. Então você não tem nem o que duvidar do caráter e do perfil desses caras. É o governo com a imagem mais negativa que eu já ouvi falar. Não vou dizer no mundo, porque eu não acompanho outras repúblicas, outros países, outras nações que passam por ditadura e tal. Mas no Brasil aqui, eu acho que a era mais corrupta que a gente já viveu. Não é de 13 anos pra cá, quando o PT tá dominando. É desde que os militares deixaram o poder. E olha que os militares não eram santos. Desde que eles deixaram o poder pro povão, essa falsa democracia que a gente tem, acabou, cara. É só corrupto no poder. Eles vêm, montando um esquema cada vez melhor, mais eficiente de corrupção, de ganância, de manutenção de poder. Trocam as facções, trocam os nomes, ou talvez o nome até troca de facção, mas eles são sempre os mesmos lá. E são os mesmos esquemas, as mesmas denúncias, os mesmos processos, as mesmas investigações. E nunca acontece nada com esses caras. Então não adianta eu ficar debatendo com vocês aqui lista do Odebrecht, que tem 30 senadores. Não adianta eu debater que tem 50 deputados, mais ministros da República, mais o presidente da República. Não adianta. Você não vai ver esses caras condenados, não agora. A não ser aqueles que é interessante queimar nesse momento. O boi de piranha que é jogado para a população, colocar fogo, vibrar. Mas os bonzão mesmo, quem está articulando tudo, nem vão aparecer, cara. E o que acontece? O governo ele precisa garantir alguns itens das suas reformas apocalípticas para o Brasil. Entre elas tem que aprovar a tal reforma da Previdência, que eles ficam tentando jogar na sua cabeça, martelando, justificar que existe um rombo, isso é mentira, é uma falsidade incrível, e o povão já se ligou disso. Eles também querem muito aprovar uma reforma trabalhista, e pelo teor que você viu da terceirização, como foi bolada, o que acontece com o cara que é terceirizado? O trabalhador de verdade começou a sentir na pele, e olha que nem entrou em vigor ainda direito, que isso vai lá na frente, daqui uns 2, 3 anos, você vai ver como funciona de verdade. O trabalhador de agora já está com medo, já está percebendo que isso é bucha, que isso é golpe. Na verdade, a grande maioria das pessoas perceberam que não pode falar golpe, porque quando eu falava golpe aqui no meu canal, lá no início, nossa, você é petralha, você é isso. Eu sempre disse que houve mesmo um golpe contra a democracia do país. Mas não foi só um golpe, por exemplo, contra a Dilma. Não, a Dilma era mais uma deles, mais uma do sistema. Eles só estão manipulando quem está comandando o poder lá.
Né? O golpe foi contra o povo, cara. Porque o que eles estão fazendo não é contra a corja, a canalha deles lá. Não é contra o Congresso, contra a classe política. É contra o povo. Então houve mesmo golpe contra o povo. Eles tinham um monte de coisa para fazer contra a gente, mas cada governo que entrava lá fazia só um pouquinho. Todos eles tinham vontade de fazer as coisas, mas eles só faziam um pouquinho para não se queimar. Porque senão eles nunca mais iam ser votados, nunca mais iam ganhar uma eleição e tal. Então, entra o Fernando Henrique, vai lá, faz um pouquinho de maldade. Entra o Lula, faz uma média aqui, faz um pouquinho de maldade ali, fica fechadinho com o sistema. Entra a Dilma, faz uma maldade aqui, uma maldade ali, e abre as pernas pros caras. E ficou nisso. O Temer entrou e arregaçou. Por quê? Porque ele não tá nem aí com eleição, com reeleição. Ele já tirou dele, tá há mais de 30 anos lá no poder. Sabe, tá garantido ele, sua família, seus netos, seus vizinhos, seus cachorros. Tá todo mundo garantido. E muitos dos que estão lá estão garantidos também, sabem que já chegou a hora deles. Que eles não vão conseguir se reeleger. Então eles vão fazer tudo o que eles têm que fazer contra o povo agora, que está começando a acordar, que está começando a despertar, porque é a hora. Depois disso não vai ter mais. E os outros políticos que estão agora se manifestando, se escondendo, estão começando a se colocar como posição contra o governo, é só para se garantir na próxima eleição. Então o governo não consegue aprovar uma reforma da Previdência ou uma reforma trabalhista porque não tem quórum. Ou seja, não tem votos suficientes no Congresso. Né? Porque antes tinha, agora não tem mais. Por que eles não têm? Porque muitos políticos sabem que eles têm uma chance de se reeleger na próxima eleição agora, se eles forem contra o governo. Ou seja, eles vão fingir que são a favor do povo. Então é assim que eles vão te enganar, assim que eles vão te iludir. Vão começar a fazer comercial, propaganda, tumultuar, né, nas rádios, nas TVs, nos seus programas, nos seus palanques, falando que votou contra o governo, que votou a favor do povo, que foi contra a reforma da Previdência, que foi contra a reforma trabalhista. Tudo mentira. Tudo mentira. Eles ajudaram a bolar o esquema. Agora eles estão pipocando no negócio porque tá vendo que o povão tá se ligando e não vai votar na grande maioria desses canalha vagabundo lá de novo. Então o cara, para se garantir no seu esquema, para garantir o seu espacinho no poder, ele vai tentar te enganar, te iludir. Certo? Você já sabe disso. O governo sabe disso. Mas muitos deles não querem colocar a cara. Como eu disse, para se garantir. Então o Temer vai fazer, vai tentar colocar, porque ele não tá nem aí. Ele foi colocado hoje no poder justamente para isso, para se queimar de vez. Fazer todas as maldades o mais rápido possível que eles precisam e se queimar. Porque quem está por trás dele, quem está manipulando, quem está articulando, não põe a cara, não se queima. Vai surgir como herói na próxima eleição. Olha, eu não fiz nada. Foi o cara que fez lá, certo? É assim mesmo. Todos eles fizeram uma maldadezinha, mas só o Temer, né, como um fantoche dos caras, que está fazendo tudo de uma vez. Por quê? Porque ele não almeja ser um novo presidente da República. O PMDB sempre fica no poder, mas nunca está na frente de nada. É assim que eles vão continuar lá, certo? Eles não estão precisando ganhar um governo, uma prefeitura. Não. Eles se garantem com seus ministérios, os seus desvios, suas propinas e ficam no poder para sempre, eternamente lá. Então eles vão fazer o que tem que fazer, o que ninguém teve coragem antes. Vão quebrar a nação brasileira. Mas o que acontece, como eu disse pra vocês, que muita gente está se levantando, muita gente está acordando, cara. Muita gente está percebendo o que está acontecendo. Muito graças à mídia alternativa, né? Saiu da manipulação. Tem gente falando a verdade. E tem muita gente escutando quem está falando a verdade. Ou pelo menos começa a duvidar das verdades de sempre, certo? E essas pessoas não são bem vistas e bem-vindas dentro do novo sistema deles. Eles precisam eliminar ou controlar esses formadores de opinião. Você pega, por exemplo, a Igreja Católica. A Igreja Católica, né, independentemente de questão religiosa, ela está se colocando contra a reforma da Previdência, porque ela sabe que é contra o povo. E a Igreja Católica não independe, né, do poder político, né, ela independe deles. Ela continua lá sugando o dinheiro dos seus fiéis lá, mas está fazendo uma média para os seus fiéis. Ela não precisa de voto dos seus fiéis. Ela não precisa ser eleita na próxima eleição. Ela vai continuar lá, a igreja é eterna, ela vai continuar lá para sempre. Assim como as evangélicas, elas vão continuar lá. Eles não precisam de votos, né? Simplesmente eles vão lá e falam, manipulam o seu povo. E esse povão que vai sofrer daqui para frente com essas reformas trabalhistas, reforma da Previdência, esse povão aí está começando a se indignar. E a igreja ou algumas seitas religiosas, evangélicas aí, estão começando a se levantar e falar assim, não, peraí, vamos defender o nosso povo. Vamos defender o nosso gado, os nossos manipulados. Vocês querem matar os nossos zumbis por quê? Vocês querem acabar com os nossos zumbis? Se você tirar dinheiro do povo, quem é que vai bancar lá a igreja? Quem é que vai pagar o dízimo? Entendeu? Então as igrejas estão começando a se levantar contra o governo.
Isso é muito perigoso. Num país que é tão assim espiritualizado, tão religioso quanto o Brasil, muita gente vai começar a ouvir o que a igreja está falando e vai se levantar contra o governo. Então são mais pessoas contra o governo. Não bastasse as despertas, os zumbis controlados das igrejas vão começar também a ir contra o governo. Tá certo que tem muita gente que já acordou mesmo dentro da igreja. Né? Segue lá o seu Deus, porque ele entende aquilo, gosta daquilo, mas ele já percebeu que funciona, como é que é o esquema. E o governo não quer isso. Então qual que é a meta do governo agora? O governo tem uma verba de 180 milhões de reais para gastar em publicidade federal. E ele vai injetar essa verba nos formadores de opinião que forem a favor do governo. Todo mundo que manipular o seu gadinho lá e fizer o povo e ficar pelo menos anestesiado durante um tempo para eles aprovarem os seus esquemas, todo mundo que controlar o seu gado a não se levantar contra o governo, a não pressionar os políticos, porque se não tiver pressão popular, os políticos vão votar a favor do governo. Se o político se sentir ameaçado, ele vota contra o governo. Então, para eles não os políticos não se sentirem ameaçados pelo povo, eles vão comprar os formadores de opinião com esse dinheiro. Antes eles vinham com emendas parlamentares, eles tinham aqueles cargos de nomeação, e agora vem verba. Simplesmente o governo está comprando a opinião do povo. É isso que o governo está fazendo. Cara, é difícil, né? Como eu disse, são armas desleais, são armas absurdas contra o povo. O sistema está se agarrando ao poder de todo jeito. Eles não querem abrir mão. Pessoas que estão sendo despertas agora, né, já estão entendendo como funciona o esquema. Como eu disse para vocês, ou eles vão controlar esses formadores de opinião, ou eles vão eliminá-los. Né? Um canal como o meu aqui provavelmente vai deixar de existir. Não porque eu vou deixar de falar as verdades para vocês, é porque eles vão restringir cada vez mais meu canal até ele sumir do seu alcance, até você não conseguir mais ter alcance aquelas coisas que eu falo. E muitos outros com o mesmo tipo de opinião vão sumir também. E o governo agora vai comprar rádio, revista, televisão, youtuber, qualquer um que seja a favor deles, para continuar controlando o gado zumbi. Entorpece todo mundo, adormece todo mundo e fica tudo beleza. Vamos dar uma segurada na pressão e vamos aprovar os esquemas. Porra, galera, sei que esse vídeo ficou longo, falei muito aqui, mas caralho, mano, tá ficando já insuportável mesmo. Deixa um like se você assistiu esse vídeo até o fim e gostou. Não para aumentar o meu alcance, só para me ter um feedback aí de quem tá entendendo as coisas que eu tô falando, beleza? Se der, você deixa esse like aí, só para me medir a temperatura do canal. Valeu! Valeu a atenção aí de quem assistiu até o fim.